Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 128º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 11º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje traremos aqui um tema simplesmente fascinante para a nossa reflexão. Vamos tratar sobre o médium no terreiro. Mas espera aí, Luiz Fernando, o médium só no terreiro? Será que você não está equivocado? Será que nós somos médiums apenas dentro do terreiro? E do lado de fora da nossa casa espiritual, o que é que nós somos? Com certeza, né, gente? O médium no terreiro é apenas o nosso tema, né, do dia de hoje. Mas, indiscutivelmente, nós não temos como separar essas duas realidades. Ou somos aquele ser humano vestido de branco por fora, com uma aparência angelical dentro do terreiro, mas somos o quê, né, do lado de fora? Será que temos o mesmo temperamento? Então vamos falar sobre a conduta dos médiuns hoje, né, dentro do terreiro. E aí no próximo vídeo, o vídeo da semana que vem, falaremos sobre a postura do médium fora do terreiro. E aí vamos começar abordando sobre o nosso comportamento dentro da casa religiosa. Reflitamos, meus irmãos, qual a necessidade de estarmos num templo religioso? É uma grande pergunta, né? Será que nesse mundo absolutamente materialista que a gente vive, onde vivemos numa sociedade desconectada de um Deus, né, doente, onde só se fala em materialismo, será que nós teríamos, se não existisse o terreiro, um ambiente onde a gente pudesse tratar de questões da nossa essência, daquilo que o tempo não apaga? Será que fora do terreiro a gente conseguiria tempo para isso? Difícil, né, gente? E o que verdadeiramente é o terreiro dentro dessa realidade da sociedade que vivemos? Essa sociedade, ela vive, na realidade, com um vazio dentro de si. Parece que falta algo. Esse vazio, com certeza, é a nossa essência que está aprisionada. O materialismo não permite que essa essência possa se espargir. E aí adoecemos de tanto materialismo. É como se nós nos autobloqueássemos diariamente. A nossa egrégora espiritual, segundo os nossos amigos do astral superior, quando a gente chega, normalmente, a grande maioria, né, chega num terreiro, chega com esse campo magnético absolutamente bloqueado. E aí adentramos num hospital-escola de almas doentias, entre as quais nós dirigentes somos os maiores doentes. E aí, a partir do momento que estamos no hospital-escola, a primeira coisa que, quando nós entramos no terreiro, nós estamos, enquanto assistência, né, começamos a ser trabalhada, né, começa a ser trabalhada essa nossa egrégora espiritual para que ela possa ser desbloqueada. A partir do momento que houver esse desbloqueio,
no momento onde a gente já possa entender a mensagem, aí saímos, é como se a gente saísse do CTI, fosse para a UTI, da UTI para o quarto particular e depois tivéssemos alta do hospital, mas com essa alta, os médicos prescrevessem para nós a necessidade do nosso remédio espiritual para que a gente não precise retornar para a internação hospitalar. Fazendo uma analogia, é mais ou menos isso aí, gente. E aí nos matriculamos numa escola espiritual denominada Templo Religioso. Para que isso? Já que saímos do estágio de hospitalizados, entramos para que possamos nos capacitar no sentido e com o objetivo de sermos canais confiáveis da espiritualidade superior. Agora, interessante, por que determinada casa espiritual? Qual a finalidade de eu chegar num determinado terreiro ou passar por ele e não ficar nele? É uma coisa chamada lei de afinidade. Você vai chegar na escola espiritual, no terreiro, de acordo com aquilo que você necessita ouvir, né? Não se chega no terreiro por acaso. Existe algo que tradições antigas, tais como o taoísmo, o budismo, entre outras, abordam como karma futuro. É a necessidade que nós temos de estar em determinado local, não só para o nosso crescimento espiritual, mas também para a evolução daqueles que vão fazer parte daquela rede, direta ou indiretamente. E aí, meu povo querido, quando a gente chega no terreiro, nós vemos como médiuns, né? Como médiuns de trabalho, ou como médiuns aprendizes, nós vemos um lindo papel de presente e nos deslumbramos. Que terreiro lindo, que lugar maravilhoso. Eu amo esse lugar. Me traz uma energia maravilhosa. É o papel de presente. Só que nós esquecemos do conteúdo, meus irmãos. O conteúdo nem sempre é tão belo quanto esse papel de presente. E o conteúdo nada mais é do que o relacionamento humano. E nesse relacionamento humano, ao invés de começar a falar do primeiro desafio, eu começo falando do segundo. O segundo maior desafio da humanidade, a relação humana. Mas espera aí, Luiz Fernando, não estou entendendo. O primeiro não vem antes do segundo? Deveria. Seria o ideal, mas não é a realidade. O primeiro desafio é nós nos autoconhecermos. Não é assim? Então, conhece-te a ti mesmo e depois tudo lhe será dado por acréscimo. Mas não é isso que a gente faz. Não é isso que a gente faz. Se a gente não compreende as nossas limitações interiores, se a gente não, vamos assim dizer, não trabalha para eliminar as necessidades interiores que nós temos, e que são muitas. Nós temos muitas necessidades interiores. Se a gente não trabalha para eliminar essas necessidades, quanto mais necessidades interiores nós tivermos, maior vai ser o nosso desafio no relacionamento humano. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito,
como é que eu vou conhecer e aceitar o irmão que convive comigo? E aí, o médium com os irmãos. Olha, gente, que coisa difícil. Quantas pessoas vão embora de determinadas casas por causa dos relacionamentos com os irmãos? Já pararam para pensar nisso? E é sempre o mesmo discurso. Eu saí daquela casa por causa de um relacionamento, por causa de algo que eu não concordava, por causa disso. Está entendendo? E aí a gente fala de algumas realidades nessa relação com os irmãos. Repara só, se um irmão mais novo, aquele que chegou agora no terreiro, tomar uma iniciativa por conta própria, iniciativa esta que já está ali, vamos dizer, no cantinho do terreiro, ganhando teia de aranha, há muito tempo. Todo mundo passa a ver, ninguém tem o ativismo, né? Por que não dizer assim, né? De ir lá resolver. Se esse irmão mais novo meter a mão naquilo ali, pronto. Ele já é marginalizado só com os nossos olhares. Tá vendo? Tá chegando agora. Está querendo já sentar na janela, não é assim que o pessoal fala? É assim. E aí, a partir desses comentários, surge, desculpe o termo chulo, meus irmãos, mas surge o maior câncer da relação humana, que é você não falar para a pessoa, mas falar da pessoa. Isso popularmente tem o nome de fofoca. Gente, isso é terrível. E reparem só, a maior parte da humanidade parece não gostar de boas notícias, né? E a prova disso é, sei lá, o amplo espaço que se dá a coisas negativas, né? Parece que boas notícias não são notícias, né? Na verdade, parece que existe uma sede muito grande de fofoca, né? No coração das pessoas, né? Ficam à espera assim, de algo negativo para poder alardear mentiras, calúnias. E isso dentro do terreiro, principalmente, é uma negatividade que gera, um pessimismo, né? E aí as pessoas vivem criticando, vivem se lamentando. E aí, com certeza absoluta, são encontradas as grandes causas da maioria das doenças. A fofoca, analisando essa patologia, essa doença, né? É assim, a pessoa, por ser incapaz de atingir um padrão de equilíbrio interno devido à fraca autoestima, não admite que ninguém atinja padrão algum. A verdade é que ela sente prazer em provar que os outros são, de fato, tão deficientes e ruins quanto ela no seu próprio conceito, gente. Só que o tempo, queridos irmãos, é o senhor da razão. E se as críticas são injustas ou não, com o tempo, que é um orixá, não é verdade? Sabemos que o tempo é um orixá, tudo vem para o seu devido lugar. E aí, quem sabe para onde vai, não se detém diante de críticas injustas. A cura interior nos ajuda também a discernir em relação ao valor da crítica, seja ela positiva, seja ela construtiva ou não.
E aí é preciso tomar consciência do poder que possuem as palavras, pessoal. Porque com elas nós podemos fazer apenas o bem ou podemos fazer o mal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento médium-dirigente. Quem é o dirigente da sua casa espiritual? Será que ele seria o termo que a gente costuma ouvir, pai de santo? Em primeiro lugar, vou ser muito sincero a vocês, eu não gosto desse termo. Primeiro que santo não tem pai. Vamos começar por aí, né? Na acepção da palavra. O dirigente, e é assim que nós, aqui no Templo Estrela do Oriente, nos sentimos, ele é um orientador, né? Mas também é um ser humano como outro qualquer. Isso é muito importante vocês terem noção. Só que esse ser humano que está numa liderança de um trabalho, ele tem mais estrada, ele tem mais experiência. E por ter mais estrada e mais experiência, o astral superior lhe deu mais responsabilidades. Porém, ele sabe que se ele tem mais experiência e mais conhecimento, razões pelas quais esse dirigente será cobrado caso ele venha cometer erros dolosos, tá? Erros com vontade de errar, de enganar, de fingir, de mistificar, né? Então, nesse relacionamento médium-dirigente, o respeito recíproco é a base de toda a relação. Então, o que acontece? Precisamos ter humildade para poder aprender. Isso é fundamental. Essa palavra humildade, gente, ela é indiscutivelmente, vamos assim dizer, a palavra mais falada dentro das nossas tradições. Se a gente fizer uma pesquisa, né, ela é a mais dita, com certeza, mas é só retórica, que na prática não é assim não. É tudo lindo, tudo maravilhoso, beijinho para cá, beijinho para lá, beija a mão, se ajoelha e tal. Agora, a hora que a gente chama num canto para puxar a orelha, até porque um amor de pai não é sempre estar de sorriso, passar a mão na cabeça, não. Demonstrar amor por um outro ser humano, um amor fraterno, é também chamar num canto e puxar a orelha, sim. Não é assim? Então, uma outra coisa também que a gente repara é uma necessidade que determinadas pessoas têm de querer aparecer para a direção espiritual da casa. Isso é como eu falei lá no começo do vídeo de hoje. Isso é mais uma necessidade interior. É mais um desafio que nós temos que trabalhar. Qual é a necessidade disso? Para que a gente tem a necessidade de aparecer para a direção da casa? Qual a necessidade de visar um reconhecimento aqui nesse plano? Nós temos que ter um reconhecimento lá de cima. Lá eles sabem quem é quem. Certa vez, uma grande entidade de luz, eu ouvi dela dizer que o tempo dará o devido valor àqueles que assim o merecerem. Vamos agora também tocar num assunto importantíssimo, que é o relacionamento do médium com a assistência, gente.
Interessante isso, né? Vamos pensar? Eu acho que a gente deve oferecer a caridade no sentido mais amplo da palavra. Já falamos aqui nesse projeto Conversa Franca de Umbanda que caridade é muito mais do que você, muitas vezes, pegar um dinheiro e botar na mão de um pedinte na rua, uma pessoa em situação social desfavorável. É muito mais do que isso. Caridade é acolhimento. Caridade não é cobrança. Caridade é ouvir. E essa comunidade que frequenta o seu terreiro, ela necessita que você se acostume a fazer todo o bem que puder para ela, mas sem visar recompensas materiais. Porque, meus irmãos, os verdadeiros tesouros se encontram no plano superior. E aí, para qualquer pessoa, especialmente o médium, os amigos espirituais somente o assistem com precisão só se verificarem uma boa dose de humildade e de simplicidade no coração. E aí, meus irmãos, a vaidade, o orgulho, egoísmo, tudo isso faz com que nos afastemos da espiritualidade. Não é a espiritualidade se afastar de nós, não. Ao contrário, nós é que nos afastamos deles. E aí, esse tipo de procedimento nos atrai os mais variados problemas. Finalmente, queridos irmãos, conselho que nós, aqui no Conversa Franca de Umbanda, damos para vocês que são médiuns, que já estão num patamar avançado da caminhada, para vocês que estão iniciando agora, dando os primeiros passos. Evite agitações no terreiro, evitem conversas desnecessárias. O terreiro não é um clube onde você vai falar sobre a vida alheia, que o seu vizinho fez o jogo do futebol de ontem. Não é isso. Aqui não é lugar disso. Muito antes de um trabalho espiritual começar, dos seres humanos adentrarem ali, os espíritos já estão trabalhando ali. Já falamos sobre isso dentro do Conversa Franca de Umbanda. Quem nos acompanha sabe. Lembrar sempre que nas dependências do templo, mais do que em qualquer outro local, devemos ter uma conduta irrepreensível, devemos dignificar a função que nós exercemos. E aí, meus irmãos, é indispensável a obediência, a disciplina, a tudo aquilo que, aos critérios da instituição, seja ela qual for, assim como o respeito a todos os irmãos que fazem parte do terreiro. Por quê? Porque o que mantém a força de um chão, o axé de uma terra, é exatamente o respeito entre os membros da casa quando estes se veem como uma família. E aí eu queria terminar esse vídeo dizendo que, como temos um mandato mediúnico que nos exige posturas éticas 24 horas por dia, no próximo vídeo estaremos falando sobre o médium fora do terreiro. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado.
Muito obrigado!